eleitoralista. Nós vamos falar hoje de um assunto que está norteando as rodas dos eleitoralistas, daqueles que operam o direito eleitoral, que é a criação do Partido Aliança. E a gente não vai falar só da questão aqui técnica de criação do partido. O que a gente quer discutir aqui, na verdade, é: dá tempo de criar esse partido para participar das eleições de 2020? Então vamos lá. Primeiramente, quais são as normas que regem a criação de um partido político? Primeiro, a Lei 9.096, lá de 1995, a LOP, chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos. A partir do seu artigo 7º, ela fala aí da criação de partidos políticos. Já a Resolução 23571 de 2018 foi expedida pelo TSE para normatizar esses procedimentos. Juntando uma e outra, a gente tem aí então quais são os parâmetros, os ditames que uma agremiação em formação tem que seguir para ter, enfim, um partido criado. Entre elas, pelo menos 101 eleitores devem se reunir representando pelo menos 9 unidades da federação, ou seja, 1/3 das unidades da federação, e vão fazer ali, confeccionar a ata de criação dessa agremiação partidária. Esses subscrevem então essa ata, elaboram um programa do partido e o estatuto do partido e publicam no Diário Oficial da União. O programa então seria a norma interna, aliás, o programa seria a norma externa desse partido. Como é que o partido se apresenta para o público em geral? Já o estatuto seria a norma interna daqueles que participam dessa agremiação. Bom, publicado no Diário Oficial da União, é hora agora de registrar esse partido como pessoa jurídica. Então, registra-se o partido como pessoa jurídica e, a partir daí, procura-se o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informando da criação daquele partido, indicando quem são os responsáveis por essa agremiação e solicitando a senha para o SAPF. O que é isso? Sistema de Apoiamento de Partidos em Formação. Um sistema desenvolvido pelo próprio TSE para facilitar o controle das fases de criação desse partido, que são muitas, como a gente está vendo, né? Logo após isso, vem uma fase mais difícil, que é aquela fase de coleta de assinaturas. Claro, eu estou resumindo aqui, mas essa é a fase bem mais difícil, coleta de assinaturas daqueles que pretendam apoiar uma agremiação partidária. Essas coletas também devem ser feitas em pelo menos 9 unidades da federação, 1/3 das unidades da federação. Em cada uma delas, a gente tem que colher a assinatura correspondente a 0,1 daqueles que foram votar na última eleição de 2018, lá para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Federal. E eles têm que, ao final, conseguir um número de assinaturas correspondente a 0,5% de todos os votos dados para esta Câmara Federal. Isso hoje corresponde a pelo menos 493 mil assinaturas. Bom, você já viu que não é fácil, quase 500 mil de assinaturas. Agora vem uma questão ainda mais difícil. Tudo isso tem que ser feito em pelo menos, no máximo, aliás, no máximo 2 anos, entre o registro do partido político como pessoa jurídica e a análise pelo TSE de todos esses procedimentos em sessão administrativa, marcada por aquela corte. Não pode ultrapassar 2 anos. Agora vamos, já que a gente situou a questão técnica, vamos voltar agora para a questão do aliança. Quanto à aliança, nós temos aí um empecilho ainda maior. Qual que é? Não é o prazo de 2 anos. É o prazo até as eleições desse ano e ainda antes. Prazo para que ele filie os seus candidatos 6 meses antes das eleições, para que ele possa lançar candidatos ainda em 2020. Então não basta criar o partido antes das eleições. O partido tem que ser criado, aprovado pelo TSE, homologada o seu estatuto lá no TSE, há pelo menos 6 meses antes das eleições. Mas nesse meio tempo também ele tem que filiar os seus candidatos. Lembre-se, a lei diz: a filiação legal a uma agremiação partidária, que dá o direito daquele candidato participar das eleições, tem que ser pelo menos há 6 meses antes das eleições. Nós estamos falando aí então de uma data que corresponde a
4 de abril. 4 de abril, 6 meses antes das eleições. Tem que estar criado e com os seus filiados já encaminhados e deferidos pela Justiça Eleitoral. Só que o partido ainda está naquela fase de coleta de assinaturas. Na semana passada, nós tivemos a informação de que essas coletas já teriam atingido esse número de 493 mil assinaturas. Acontece que tem que se autenticar várias dessas assinaturas nos cartórios eleitorais. A coleta foi feita, mas ela tem que ser autenticada por um servidor do cartório eleitoral. Algumas dessas assinaturas, pelas informações que nós tivemos, foram realizadas junto àqueles que estão coletando as assinaturas, mas logo em seguida levadas por esses voluntários, por esses simpatizantes da agremiação, junto ao cartório de notas de registros, para reconhecer a assinatura. Essas, a meu ver, não precisarão passar pelo cartório eleitoral, uma vez que já tem fé pública a anotação da conferência dessas assinaturas junto ao cartório de notas e registros. Então nós temos duas situações. Se esse número de assinaturas já autenticadas for bastante grande, o número de assinaturas que ainda devam passar pelos cartórios eleitorais é bem reduzido. Isso dará uma chance de que o partido ainda consiga, então, o seu registro a tempo dessas eleições de 2020. Basta que a Justiça Eleitoral reconheça essas assinaturas no cartório a tempo da homologação pelo TSE, antes dos 6 meses para a eleição. Lembrando sempre, o partido tem que estar criado 6 meses antes das eleições e com filiados também nessa época. Então presta atenção, o cenário é: não havendo a necessidade, a meu sentir, de autenticação dessas assinaturas que foram catalogadas pelo Aliança, mas que já foram levadas a registro nos cartórios de registro e notas, se essas não precisam mais serem autenticadas, resta apenas o montante daqueles que apenas assinaram as listas de apoiamento, mas ainda não foram autenticadas. Dependendo dessa quantidade, é possível que o partido consiga, ainda a tempo das próximas eleições, autenticar essas assinaturas, levar ao TSE e, em sessão administrativa, ter o seu estatuto deferido por aquela corte. Estão dando aí vários especialistas um prazo aí máximo de que, se o partido Aliança não tiver ainda arrecadado todas as assinaturas, no máximo no começo de março, até o dia 7 de março, para que ele o faça, para que se dê tempo ainda de que a Justiça Eleitoral consiga cumprir os prazos para a autenticação das assinaturas que lhe forem apresentadas. Então, a resposta inicial: dá tempo? Depende. Precisaríamos saber quantas dessas assinaturas efetivamente já foram autenticadas. Não no cartório eleitoral, mas no cartório de registro e notas. A depender dessa quantidade, restariam apenas as assinaturas que não foram autenticadas ainda de forma nenhuma. Tudo isso é colacionado no Sistema de Apoiamento de Partido e Informação, como eu falei, SAPF. São decotados aqueles apoiadores que têm alguma filiação partidária, porque a lei estabelece que aqueles que são filiados a outra agremiação não podem apoiar a criação de um partido político. Verifica-se os títulos cancelados, eventualmente, retira-se tudo isso das listas que foram apresentadas, e aí sim, em sessão administrativa, o TSE verificará junto ao seu pleno a possibilidade ou não do deferimento do estatuto dessa agremiação. Claro que eu falei aqui de uma forma reduzida, bem resumida, mas apenas para invocar aí a discussão. Está fora já do jogo o Aliança ou ele está dentro do jogo Aliança? Será que ele ainda participa nessas eleições? Uma próxima oportunidade nós vamos falar. Se ele participar, será que ele vai ter a possibilidade de ter candidatos migrando de outras agremiações para essa agremiação? Mas isso aí é matéria para um outro encontro. Por enquanto eu fico por aqui, mas deixo aí o convite para visitar o nosso site, Prof. Alessandro Costa, sem ponto, tudo junto, profalessandrocosta.com.
Lá você vai verificar uma série de cursos eleitorais para 2020, o ano eleitoral, o ano que teremos a maior eleição da história da nossa República.